Hello, students. Today we're going to study reported speech. Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar discurso indireto. Let's go. Let's start. What are the contents of this template? 1. What is reported speech? 2. Direct speech versus reported speech. 3. Different types of sentences. And 4. Main clauses connected with and, but. Qual é o conteúdo que a gente vai vivenciar nesse estudo hoje? O que é discurso indireto, discurso direto versus discurso indireto, tipos diferentes de frases e frases principais conectadas por and ou but. Vamos começar pelo tópico 1, que traz justamente o significado. Para que serve o reported speech? What is reported speech? Reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. Distinction must be made between direct speech and reported speech. Bem, o que é discurso indireto? É quando você precisa contar a outra pessoa o que você ou outra pessoa disse antes. É muito importante a gente fazer essa distinção entre discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando a fala acontece, o discurso é com outra pessoa, existe um diálogo. E o discurso indireto é quando você vai passar essa informação que ocorreu nesse diálogo para outra pessoa. Number 2. Aí a gente vai ver realmente a diferença entre os discursos direct speech and reported speech. Direct speech, she says, I like tuna fish. Reported speech, she says that she likes tuna fish. Então, nós temos no quadro da esquerda as frases que estão no discurso direto. Percebam que elas vêm entre aspas para poder representar a fala da pessoa. No lado direito do quadro, nós temos o discurso indireto, que a gente transformou a fala dessa pessoa em uma informação. Então, no discurso direto, ela diz. Percebam que o verbo say está no presente. She says. Eu gosto de atum. Quando eu vou transformar essa frase para o discurso indireto, não vai haver transformação verbal, já que o verbo dizer está no presente. She says that she likes tuna fish. Ela diz que gosta de atum. Mas percebam a diferença agora quando eu coloco o verbo say no passado simples. She said, I'm visiting Paris next weekend. She said that she was visiting Paris the following weekend. Viram quantas coisas modificaram? Exatamente. Porque o verbo dizer agora está representando algo que foi dito em um período anterior. Então, eu preciso sair alterando o tempo verbal, os advérbios de lugar, de tempo, para poder fazer senso, né? Ter sentido essa frase. Então, no discurso direto ficou, ela disse, entre aspas, para representar a fala da pessoa. Eu estou visitando Paris no próximo fim de semana. Trazendo isso para o discurso indireto, eu vou dizer, ela disse que ela estava visitando Paris no fim de semana seguinte, ou no próximo fim de semana. Então, o next do discurso direto virou following, o verbo, né, que estava no present progressive ou no present continuous, am visiting, ele vai ser transformado para o past continuous, o verbo to be am passa a ser o was, e a gente acrescenta o conectivo que, né, representado por that. Mas a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos slides. Number 3. Different types of sentences. Diferentes tipos de frases. Então, a gente vai ver na letra A as frases que podem representar uma afirmação ou uma negação. Statements. B. Questions. São frases que representam perguntas. C, letter C, requests and commands. Frases que representam pedidos ou comandos, ordens. And D, other types. E outros tipos. Letter
Reporting statements. Como é que a gente vai fazer para reportar essas frases, né? Para transformá-la para o discurso indireto e assim informar outras pessoas sobre isso. A gente vai ter que levar em consideração os pronomes, o tempo verbal, as expressões de lugar, tempo, pronouns, tense, place and time expression, ok? Let's continue. Letter A, pronouns. In reported speech, you often have to change the pronoun depending on depending on who says what. Example, she says, my dad likes roast chicken. She says that her dad likes roast chicken. E aí vamos dar uma ênfase nos pronomes. No discurso indireto, você frequentemente precisa mudar o pronome dependendo de quem diz o quê. Realmente foca nisso, de quem diz o quê. Who says what? No exemplo, ela diz. Percebam que o verbo diz está no presente, tá? Ó, ela diz, she says. Meu pai gosta de frango assado, né? De galinha assada. Aí, para transformar isso para o discurso indireto, nós vamos permanecer com o verbo no presente, she says, e o verbo like, que é o verbo principal dessa frase, também vai permanecer no presente, porque quando o verbo say está no presente, a gente não altera o tempo verbal, tá? A gente vai falar sobre isso mais adiante também. Só que o foco não é o pronome. Então, quem é o pronome dessa frase? My dad likes roast chicken. É o pai dela? E aí em inglês vai ficar her dad. O pronome possessivo my, ele vai passar a ser her, tá? Então a gente tem que dar uma olhada sempre nisso para poder fazer as transformações no discurso indireto. Agora vamos dar uma olhada nos tempos verbais, tenses. If the sentence starts in the present, there is no back shift of tenses in reported speech. Se a frase começa no presente, não há alteração, né? Não há retrocesso de tempos verbais no discurso indireto, que foi o que eu disse a vocês nos slides anteriores. Percebam no quadro o exemplo onde nós não vamos fazer esse retrocesso. No back shift. I write poems. Eu escrevo poemas. No discurso indireto, né, no reported speech, nós vamos ter he says that he writes poems. Ele diz que ele escreve poemas. Então, o verbo, ele não vai para o passado ou para o passado perfeito, ele permanece no tempo verbal que ele foi dito, no presente. But if the sentence starts in the past, there is also a shift of tenses in reported speech. Mas se a frase começa no passado, aí sim, frequentemente a gente vai precisar fazer esse retrocesso, essa mudança no tempo verbal para o discurso indireto. Então, se eu digo assim, I write poems, mas aí o verbo inicial diz he said, ele disse que escrevia poemas. Então, o verbo vai de write, que é escrevo, para o passado simples, escrevia. He said that he wrote poems. Backshift or not? Pois é, essa palavra backshift é quando a gente volta atrás, né? Quando a gente faz um retrocesso, uma mudança. Quando é que a gente vai precisar? Apesar de a gente ter visto no slide anterior, eu resolvi dar uma ênfase nisso, tá? No backshift, quando a gente não vai precisar fazer esse retrocesso. Do not change the tense if the introductory clause is in a present tense. Example, he says. Eu também poderia colocar he asks, que é ele pergunta, né? Ele diz, ele conta, he tells. Então, a gente não vai mudar se na sentença introdutória o estiver no presente. Note, however, that you might have to change the form of the present tense verb, third person singular. Mas aí você precisa perceber que você vai precisar mudar o pronome para a terceira pessoa de singular, se for necessário, né, essa mudança. Então, na terceira pessoa de singular presente, a gente sabe que o verbo precisa receber S.
É algo que sempre comentamos em nossas aulas e que vocês precisam estar sempre atentos. He says, I write poems. No exemplo, ele diz, eu escrevo poemas. He says that he writes English. Ele diz que escreve inglês. English também é uma maneira de dizer que você escreve bem, a ponto de escrever poemas nessa língua, tá? E quando é que vai haver o backshift? Quando é que vai haver essa mudança do tempo verbal? You must change the tense if the introductory clause is in a past tense. Você vai precisar fazer essa mudança se a frase introdutória estiver no passado simples. He said. Ele disse. Example. He said I am happy. He said that he was happy. Então, na frase introdutória, o verbo está no passado. Ele disse, eu estou feliz. Na frase do discurso indireto, a transformação vai ser esse verbo que vai para o passado. De am para was. Ele disse que ele estava feliz. Coloquei um quadro aqui também com mudanças, com exemplos de mudanças principais nos tempos verbais, mas eu gostaria que vocês fizessem mais pesquisa sobre isso, porque para cada tempo verbal existe uma mudança adequada. Lá no final da apresentação, vocês vão encontrar o link, né, do site, onde vocês podem encontrar mais informações sobre isso, ok? Mas eu vou dar uma lida nesse. Simple present. He said, I am happy. Direct speech. Reported speech. Simple past. He said that he was happy. Se no presente simples, no discurso direto eu digo, eu estou feliz, né? Ele disse, eu estou feliz. No discurso indireto fica, ele disse que ele estava feliz. Present progressive. He said, I'm looking for my keys. Past progressive. He said that he was looking for his keys. Ele disse, entre aspas, eu estou procurando minhas chaves. No discurso indireto, ele disse que, a presença do that é muito importante, né? Ele disse que ele estava procurando as chaves dele. No passado simples, simple past, he said, I visited New York last year. E aí, para o reported speech, a gente vai transformar esse verbo do passado simples para o passado perfeito, past perfect. He said that he had visited New York the previous year. A gente também teve uma alteração de verbo de tempo, né? De ano passado, the last year, vamos ter previous year, que é o ano anterior. Então, quando ele disse, eu visitei Nova York ano passado, no discurso indireto vai ficar, ele disse que ele tinha visitado Nova York no ano anterior. Para finalizar esse quadro, mas lembrando mais uma vez que vocês precisam pesquisar mais sobre esses tempos verbais, temos o present perfect. He said, I've lived here for a long time. Past perfect. He said that he had lived there for a long time. Então, no discurso direto, no present perfect, ele disse, eu moro aqui faz um bom tempo, né? Um longo tempo. No discurso indireto, vai passar também para o passado perfeito. Ele disse que ele tinha morado lá por um longo tempo. E a gente mudou o advérbio de lugar. No discurso direto, here, aqui. No discurso indireto, there, lá. C. Place, demonstratives, and time expressions. Place demonstratives and time expressions change if the context of the reported statement, example, the location and or the period of time, is different from that of the direct speech. Então, essas expressões de lugar, de pronomes demonstrativos e de tempo, elas precisam ser alteradas no contexto da frase do discurso indireto, porque ela é diferente do momento em que se fala, né? Então, por exemplo, agora eu digo, eu estou bem. É o agora, eu estou bem. Então, eu posso dizer essa frase a outra pessoa daqui a uma semana. Então, a pessoa vai dizer, a Eliza disse que ela estava bem naquele momento, eu não sei hoje. Então, é muito importante que a gente faça essa alteração. Mais uma tabelinha para que vocês possam ver quais são as alterações que são feitas do discurso direto para o discurso indireto, tá? Então, eu coloquei aqui expressões de tempo. Today vira that day. Now
then, yesterday, the day before, days ago, days before, last week, the week before, next year, the following year, tomorrow, the next day, or the following day. Place, a gente viu no exemplo anterior também, né? Here é transformado para there. E os demonstrativos, this vira that, this vira those. Isso exige de vocês uma atenção especial para que vocês possam estudar, tá? E dá pausa no vídeo, anota, faz seus questionamentos. Qualquer coisa pode me procurar para perguntar, mas é importante que vocês também procurem investigar esse tema por conta própria. Reporting questions. Como é que a gente vai fazer para transformar uma pergunta para o discurso indireto? When transforming questions, check whether you have to change pronouns, place and time expressions, tense, backshift. Also note that you have to transform the question into an indirect question. Use the question word where, when, what, how, or if, whether. Para transformar uma pergunta para o discurso indireto, é basicamente a mesma estrutura que eu expliquei anteriormente em frases. Só que você tem que estar atento, nesse caso, também ao pronome interrogativo que foi utilizado na pergunta, ou se não foi utilizado pronome interrogativo, você vai precisar usar as expressões que significam se, que são elas em inglês if ou whether, são sinônimos, tá? E aí as mesmas coisas vocês precisam fazer as transformações, pronome, expressões de lugar e de tempo, estar atento à mudança verbal que vai acontecer, ok? Vamos ver alguns exemplos. No discurso indireto, why don't you speak English? No discurso indireto, he asked me why I didn't speak English. Então, como no discurso direto don't representa o presente simples, no discurso direto ele vai estar no passado simples, didn't. O verbo, vocês devem ter reparado, ele agora não é mais said, né? Ele é o verbo asked, porque representa uma pergunta. Ele me perguntou por que eu não falava inglês. Do you speak English? Essa pergunta ela já começa com o verbo auxiliar, ela não tem palavra interrogativa. Olha como fica no discurso direto. He asked me whether I spoke English, or he asked me if I spoke English. Você fala inglês? A pessoa pergunta. No discurso indireto, ele me perguntou se eu falava inglês. Vamos ver agora como transformar um pedido ou uma ordem, né, para um comando para o discurso indireto. When transforming requests and commands, check whether you have to change pronouns, place and time expressions. Mais uma vez, a gente precisa estar atento às mudanças que serão necessárias ser feitas em relação aos pronomes, às expressões de tempo, de lugar, tá? Mas nesse caso, se animem, não é necessário mudança verbal. Então, olha os exemplos. Nancy, do the exercise. He told Nancy to do the exercise. Nancy, give me your pen. Nancy, give me your pen, please. He asked Nancy to give him her pen. Então, no discurso direto, ele disse, Nancy, faça o exercício. No discurso indireto, ele disse a Nancy, né, que fizesse o exercício. Em português, a gente muda esse tempo verbal, mas em inglês não. Percebam que do discurso direto, só precisou que eu acrescentasse o to do. A mesma coisa no exemplo abaixo, né? Nancy, me dê seu lápis, sua caneta, por favor. Ele perguntou a Nancy, ou ele pediu, no caso, desculpem, ele pediu a Nancy para dar a ele a caneta dela. Foi interessante eu cometer esse erro, porque ask tem duas traduções, perguntar e pedir. Então, vocês vão encontrar esse verbo ask tanto em frases interrogativas, quanto em frases que indicam pedidos, tá? Temos aí o quadro dizendo que os tempos verbais não são relevantes, apenas que nós devemos colocar o verbo no infinitivo com to, e se for negativo,
not to. Olha o exemplo aí abaixo. She said, sit down. She asked me to sit down. She said, don't be lazy. She asked me not to be lazy. Então, na frase do discurso direto, fica, ela disse, sente-se. Na frase do discurso indireto, eu transformo para o verbo pedir. Ela me pediu para sentar. She asked me to sit down. Ela disse, não seja preguiçoso. Ela me pediu para não ser preguiçoso. Como é uma frase negativa, né? Teve o don't. Aí na indireta fica not to. Ok? Estamos terminando, pessoal. Esse é o último tópico. Main clauses connected with and but. As frases que são conectadas por essas duas palavras, né? Ou and, que significa e, ou but, que significa mas. If two complete main clauses are connected with and or but, put that after the conjunction. Se duas frases, né, que estão conectadas com and ou but, nós temos que acrescentar a conjunção that, tá? Quer dizer, a palavra that depois dessa conjunção. Vamos dar uma olhada na prática, o exemplo. He said, I saw her, but she didn't see me. Esse é o discurso direto. Eu a vi, mas ela não me viu. No discurso indireto, nós vamos fazer o seguinte. He said that. He, como a pessoa que falou essa frase é ele, então o pronome I muda para he. Como o verbo só está no passado simples, o simple past, ele vai para o passado perfeito, past perfect. Had seen her. Repete o but, a conjunção but, e depois, né, dessa conjunção eu vou colocar that. But that she hadn't seen him. A tradução, ele disse que ele tinha visto ela, né? Ele a tinha visto, mas que ela não tinha o visto. If the subject is dropped in the second main clause, the conjunction is followed by a verb. Do not use that. É importante lembrar que se depois dessa conjunção and ou but não vier pronome pessoal, já vier diretamente um verbo, a gente não vai utilizar that. Olha aí o exemplo abaixo. She said, I am a nurse and work in a hospital. Vejam que depois do and veio logo o verbo work. Eu sou enfermeira e trabalho em um hospital. Para transformar isso para o discurso indireto, não será necessário colocar that após a conjunção. Então vai ficar He said that she was a nurse and worked in a hospital. Ela disse que ela era enfermeira e trabalhava em um hospital. Bem, pessoal, eu espero ter contribuído um pouco para vocês entenderem esse assunto, que é super importante. A gente utiliza muito para conversar, né, para reportar aos outros o que a gente vivenciou, o que a gente experienciou. E aqui eu deixo para vocês também o site que vocês podem acessar e encontrar mais informações e práticas sobre esse assunto, ok? Thank you very much. See you around. Bye bye.